Olá, eu sou a Alana, sou médica ginecologista e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre endometriose. A endometriose é uma doença complexa sobre a qual a gente sabe muito pouco, mas que tem fatores genéticos, imunológicos, inflamatórios e também fatores ambientais relacionados ao seu desenvolvimento. Dentre os fatores ambientais, a gente pode citar o que a gente chama de disruptores endócrinos, que são substâncias que podem se ligar nos receptores lá de estrogênio e causar algumas doenças, né? Endometriose, câncer de mama. E dentre essas substâncias, a gente pode citar alguns medicamentos hormonais, agrotóxicos, alguns produtos utilizados em produtos de beleza, substâncias utilizadas em produtos de beleza. E é importante que a gente saiba que fatores ambientais estão relacionados ao seu desenvolvimento, porque talvez a gente ainda venha a entender por que a gente tem visto um aumento tão grande de casos de endometriose, né? Essa é uma doença que acomete, pelos dados que a gente tem, uma em cada 10 mulheres ou pessoas com útero. Então é uma doença bastante prevalente. É uma doença também muito importante porque é uma doença que demora muito tempo para a gente diagnosticar. Apesar de ser uma queixa muito comum, claro, né, ter cólica menstrual, as cólicas fazem parte um pouco da vida menstrual das pessoas, né? Eu diria, é normal até certo ponto sentir alguma cólica durante a menstruação, porque quando o útero contrai, ele vai liberar substâncias lá, prostaglandinas, né, que estão relacionadas à inflamação. Mas existem situações nas quais a gente deveria, assim, acender uma luzinha de alerta, né? Para que, será que eu estou diante de uma paciente com endometriose? Ou será que eu tenho a endometriose? Então, o que seriam esses fatores de alarme, né? Esses sinais de alarme? O primeiro deles é cólica menstrual, forte, incapacitante, que piora a cada ciclo, associada a sintomas como vômitos, às vezes, claro, não precisa ser algo tão grave quanto preciso uma emergência para receber medicação endovenosa, mas eu vejo que a cada vez eu preciso de mais medicação, preciso de novas classes de medicação, essas dores elas são incapacitantes, esse é um baita sinal de alerta, né? Dor na relação sexual, como a endometriose é uma doença na qual a gente tem acometimento de regiões pélvicas que podem ser tocadas durante uma situação de penetração, que pode ser com pênis, pode ser com um dildo, pode ser com um dedo, né? E sentir dor nessas regiões, uma região mais profunda da pelve, às vezes em determinadas posições, também é um sinal que chama a atenção. Um outro ponto seria dor para evacuar durante o período menstrual, uma sensação de que tem um lugar anal ou no reto que provoca dor, ou uma sensação até de esvaziamento que não é completo, retal, também chama atenção. Situações de ardência para urinar, muito frequentes, relacionadas ao período menstrual e que em geral a gente não vai ver ali uma identificação de bactéria no exame de urina, né, levando a pensar, isso não é uma cistite necessariamente bacteriana, será que tem alguma outra causa que pode estar gerando esse desconforto urinário, que é principalmente associado à menstruação? Esses são fatores importantes, né? A gente, diante dessas situações, a gente pode pensar na realização de exames de imagem para ajudar, auxiliar nesse diagnóstico. Vamos lembrar que até pouco tempo atrás, pacientes com suspeita de endometriose eram submetidas a uma videolaparoscopia. Se abria a barriga para identificar a presença de focos. Hoje em dia a gente dispõe de exames que requerem sim profissionais bem treinados, e esse é um grande ponto, um gargalo do entendimento para o diagnóstico e para o tratamento adequado da endometriose, é a falta de profissionais habilitados para a realização de exames de qualidade, né? Então, ultrassom com preparo intestinal, se faz uma lavagem intestinal e depois um ultrassom, e ressonância magnética de pelve, são os dois principais exames.
dosagem de marcador tumoral CA-125 não faz parte da propedêutica investigativa de endometriose. Então, por favor, profissionais de saúde, parem de solicitar esse exame porque ele não serve para diagnóstico de endometriose. Ele não tem esse uso. Tá? E claro, né, algumas situações a gente vai encontrar uma situação de um endometrioma ovariano num ultrassom simples, realizado rotineiramente. Não tem nenhuma queixa, faço, mas ainda assim o profissional me pede um ultrassom transvaginal e eu diagnostico um endometrioma. Essa é uma outra situação. A gente vai falar em outros vídeos, acompanhem aqui, sobre o que seriam exames que devem ser realizados como uma rotina, como check-up, porque a maioria dos exames realizados rotineiramente não deveriam ser realizados, tá? Um parênteses aqui. Então, voltando, e o que é o tratamento para endometriose, Alana? Isso vai depender do grau de acometimento da pelve, vai depender dos sintomas que as pacientes apresentam, né? Vai depender de quem que é essa paciente. O que eu posso dizer de maneira genérica é que não há recomendação de que toda paciente diagnosticada necessariamente receba a recomendação de suprimir a menstruação com medicamentos como o Dienogest ou com o Dilmirena, mas que eles podem sim ser recomendados nas situações principalmente de dor. A gente não sabe exatamente o que faz com que a endometriose progrida ou não. O que a gente sabe? Que em 30% das situações a gente vai ter uma progressão da doença, né? Que é o que nos causa maior preocupação, que essa doença que estava restrita à pelve vá chegar em outros órgãos, como bexiga, intestino, né? Causando situações graves. Mas na maioria das vezes, em 70% das situações, a gente vai ter regressão ou estacionamento da doença. Então é possível também acompanhar essa doença. Isso é muito importante para que a gente não ache que toda situação precisa tratar, mas que a gente entenda também que algumas situações vão exigir um tratamento, inclusive tratamento algumas vezes cirúrgico, né? Quando há acometimento de órgãos internos como intestino, dependendo do grau de acometimento lá para a luz do intestino, a bexiga também. Então tem situações bem específicas que a gente vai tratar mais pormenorizadamente aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se fez sentido para vocês, se vocês acham que pode ajudar alguém, compartilhe esse vídeo, ajuda o canal a crescer, para que essas informações tão importantes, para que a gente tenha mais as rédeas da nossa saúde ginecológica nas mãos, possa chegar a mais pessoas. Obrigada por acompanhar. Um abraço.